Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões sobre a temática da história da educação física no Brasil, que já trabalhamos em vídeos de resolução de questões por banca. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também sobre os nossos e-books. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Primeira questão. O parecer sobre o projeto 224, a reforma Leôncio de Carvalho, decreto número 7247, de 19 de abril de 1879, da Instrução Pública, no qual defendia a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginástica aos demais das outras disciplinas, foi assinado por... E a gente relembra que no Brasil Império a gente tem duas principais reformas onde a educação física, na época chamada de ginástica ainda, estão incluídas. A primeira delas, a reforma Couto-Ferraz, que tem início em 1851, porém foi promulgada de fato em 1854, e a reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, porém com um documento, que é o parecer 224, em 1882, sobre essa reforma Leôncio de Carvalho. E é nesse parecer que a gente tem aí a valorização da educação física, ainda tratada como ginástica. O Rui Barbosa, já adiantando a resposta dessa primeira questão, o Rui Barbosa, nesse parecer sobre a reforma Leôncio de Carvalho, traz todo um histórico da educação física, dos métodos ginásticos, a importância dessa ginástica na formação do indivíduo, na saúde como um todo, no desenvolvimento físico e moral do indivíduo. E aí, a partir disso, ele traz esse breve histórico da ginástica e também traz a importância da ginástica na escola a partir desse parecer. Então, de fato, é um documento muito importante da história da educação física aqui em nosso país. E aí é nesse parecer que Rui Barbosa traz 4 importantes tópicos relacionados à ginástica nas escolas. A primeira delas é a presença de fato da ginástica nas escolas normais do país, Então, cada escola de fato tivesse a presença das ginásticas, que a ginástica não se estendesse também para o sexo feminino e não fosse exclusiva do sexo masculino, que os professores de ginástica se equiparassem aos professores das outras disciplinas, Então que tivesse de fato uma valorização dos professores de ginástica e que também essa ginástica estivesse presente nos horários de aulas e não apenas no recreio ou nos horários após o fim das aulas, Então que de fato tivesse um horário de estudo para a ginástica, um horário reservado da aula para a ginástica. Então, Rui Barbosa, nesse parecer, traz esse histórico da educação física, da ginástica, e traz esses pontos para a importância da inclusão da ginástica nas escolas. Então, nessa primeira questão aqui, a gente tem o parecer sobre a reforma Leôncio de Carvalho, decretado aí pelo Rui Barbosa. Nesse caso, a alternativa A é a correta dessa primeira questão. Em relação à escola de ginástica europeia, leia a característica a seguir. Foi baseada nas ideias liberais, deu ênfase aos esportes coletivos como forma de desenvolver valores como a moral e a disciplina. Popularizou-se no Brasil com a chegada do futebol. O excerto refere-se à escola. E aí, uma típica questão da história da educação física, mais especificamente dos métodos ginásticos europeus. Lá no nosso curso a gente tem uma aula completa trabalhando as características desses métodos ginásticos. E aí, para resolver essa questão, a gente relembra que dos 4 principais métodos ginásticos europeus, 3 vão ter características bem semelhantes, O alemão, o francês e o sueco. A gente tem 3 métodos ginásticos com características semelhantes, nacionalistas, focando aí no exercício do corpo, buscando uma sociedade livre de vícios, buscando uma sociedade
forte, para que conseguisse trabalhar nas indústrias, para que conseguisse defender a pátria quando necessário. Então a gente tem o método ginástico francês, alemão e sueco, com essas características mais gerais, focada na prática corporal, mais focada aí na ginástica, né? Enquanto que a gente tem um dos métodos ginásticos que a gente tem uma característica bem distinta desses outros, que é justamente o método ginástico inglês ou a escola inglesa de ginástica, que nesse caso a gente vai ter um enfoque maior nos esportes, principalmente nos esportes coletivos. Então, diferente dos outros métodos ginásticos, o método inglês, a escola inglesa, focou muito mais no ensino dos esportes, coletivos, e com isso buscava aí desenvolver diversos valores, além de trabalhar as características físicas, né, dos indivíduos. Então, nesse caso, como a gente está falando dessa escola ginástica que deu uma ênfase maior aos esportes coletivos e que teve uma popularidade maior aqui no país com a chegada do futebol, a gente vai estar falando aí da escola inglesa. Pensando nos métodos ginásticos europeus, a gente vai estar falando na escola inglesa. Quinta questão, então, item é o correto. A atividade física, os exercícios físicos e as práticas esportivas têm sido citadas como fatores importantes na vida das pessoas. Portanto, é natural que a área da educação física procure contribuir para a construção do conhecimento a respeito do assunto. Em que ano deu-se a regulamentação da educação física como profissão e, a partir daí, surgiram documentos para nortear tanto a prática profissional quanto a formação profissional e mencionou-se o tema qualidade de vida. E aí a gente fala de um documento fundamental para a educação física, que é a Lei 9696 de 1998, que é justamente a lei que vai regulamentar a profissão da educação física e, consequentemente, vai criar aí os conselhos regionais e o Conselho Federal da Educação Física. Então, quando a gente fala de documentos relacionados à educação física, esse é um dos principais, a Lei 9696 de 1998, pois é justamente a lei que vai trabalhar aí a formalização da profissão e a criação dos conselhos. Então, por isso, nesse caso, a alternativa correta vai ser a alternativa D, já que justamente essa lei, a 9696, foi promulgada aí em 1998. Então, quinta questão, a alternativa D é a correta. Quarta questão. No período da ditadura militar brasileira, a educação física pelo mundo sofria forte influência dos padrões europeus, que naquela época se focavam nos sistemas desportivos como base da cultura corporal. Diante dessas informações, assinale a alternativa que corresponda à concepção de educação física escolar adotada na ditadura militar. E aí é uma típica questão sobre as tendências pedagógicas e que acaba sendo uma das principais pegadinhas que as bancas trabalham sobre essa temática, né? Então, muito cuidado. Quando a gente fala de tendências pedagógicas, a gente vai estar falando de como a educação física era trabalhada, era concebida de acordo com cada período histórico do nosso país. Então, pensando em uma ordem cronológica, a gente vai ter das tendências pedagógicas da educação física a tendência higienista, militarista, pedagogicista, competitivista ou esportivista e também a tendência popular. Porém, muito cuidado quando a gente fala nessas tendências pedagógicas, porque as bancas gostam de explorar exatamente isso. No período da ditadura militar, então muita gente, quando olha o enunciado, tenta fazer a relação da ditadura militar com a tendência pedagógica militarista. Porém, essa relação não é correta. A tendência pedagógica militarista foi a tendência vigente ali, né, a mais trabalhada no período da ditadura do Estado Novo. Então é um período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde o foco da educação física era trabalhar uma juventude forte que pudesse defender o Brasil, né, o país, em caso de guerra, ou também trabalhar na indústria, né? Então a ideia da educação física militarista, que é nesse período entre guerras, principalmente de 1930 a 1945, a ideia da educação física militarista era criar uma juventude forte que estivesse preparada para defender
o país em caso de guerra, ou também trabalhar nessa indústria e ser assim também trazer benefícios ao país, né? Na ditadura militar, ou seja, pós 1964, a gente tem a tendência pedagógica esportivista ou competitivista, onde o foco era trabalhar o esporte de rendimento na escola, né? Era detectar novos talentos que pudessem aí projetar o país em nível internacional, né? Então a gente tem, de fato, no período da ditadura, um enfoque muito grande no esporte de rendimento transportado para a realidade escolar. Inclusive, a gente ainda tem alguns reflexos dessa tendência esportivista nas aulas de educação física ainda atuais, né, ainda mais recentes. Esse movimento do esporte realmente na escola acabou que trouxe diversos reflexos ainda hoje em dia. Então, pensando nessa questão, quando a gente fala do período da ditadura militar, a gente não está falando da tendência militarista, mas sim da tendência esportivista ou competitivista. Então, muito cuidado, essa realmente é uma típica pegadinha que os concursos gostam de trabalhar a respeito das tendências pedagógicas. Então, quarta questão, pensando na ditadura militar, nós temos a tendência esportivista, item A é o correto. O início do desenvolvimento cultural da educação física no Brasil, apesar de não ter ocorrido de forma contundente, aconteceu no período do Brasil Império. No Brasil, o ensino dessa prática foi incluído através da reforma Couto-Ferraz. Em qual século? E aí a gente relembra, né, a história da educação física no Brasil, a primeira grande reforma que traz a educação física, ainda chamada de ginástica, para a escola, né, como uma prática obrigatória nas escolas, é justamente a reforma Couto-Ferraz, que tem início em 1851 e é promulgada de fato em 1854. E é nessa reforma Couto-Ferraz que traz a ideia, né, da educação física, da ginástica, ser uma prática obrigatória nas escolas do município da corte. Ainda no Brasil Império, a gente vai ter também o parecer de Rui Barbosa, lá em 1882, que traz outros avanços em relação a essa presença da ginástica nas escolas, porém, a primeira grande reforma, né, o primeiro documento oficial que traz a ginástica como obrigatória nas escolas é exatamente a reforma Couto-Ferraz, em 1851, né, o seu início, e promulgada de fato em 1854. Então, por isso, nós temos esse primeiro movimento da ginástica, da educação física institucionalizada realmente lá no século XIX, mais especificamente no ano de 1854. Por isso, primeira questão, item C, é o correto. E quinta questão, leia o texto a seguir. A inserção da educação física na escola, e em especial na escola brasileira, deu-se com finalidades específicas que se conectavam com perspectivas de formação humana e social do brasileiro, como indica Soares em 2012, página 52. Dessa maneira, a educação física ministrada na escola começou a ser vista como um importante instrumento de aprimoramento físico dos indivíduos que, fortalecidos pelo exercício físico, que em si gera saúde, estariam mais aptos para contribuir com a grandeza da indústria nascente, dos exércitos, assim como com a prosperidade da pátria. E aí é uma citação do famoso livro do coletivo de autores, Metodologia do Ensino da Educação Física. Esse livro, né, essa obra, realmente é uma das obras fundamentais dos concursos de educação física, muito cobrada pelo Instituto Verbena, e inclusive nós temos já um mini curso focado nessa obra do coletivo de autores, onde a gente em 4 aulas trabalha a obra por completo, né, focada e direcionada para os concursos de educação física. Você encontra mais informações no link aqui da descrição desse vídeo, e também você pode adquiri-lo separadamente ou também através do nosso curso da preparação à aprovação, né? Ele faz parte também do nosso curso. Então vamos lá. O trecho acima indica que uma das principais funções desempenhadas pela educação física na escola, mediada pela ginástica no século XIX, era, e aí a gente tem tanto a informação do enunciado como a própria citação aí da Carmen Lúcia Soares no livro do coletivo de autores, né? Então, quando a gente fala da educação física nesses primórdios aí, né, nos primórdios da sistematização
da educação física, ainda chamada, ainda denominada de ginástica, lá no século XIX, a sua principal corrente teórica, né, as suas bases teóricas, eram justamente o higienismo e o militarismo. Então, o grande foco da ginástica, o grande foco dessa sistematização de educação física era trabalhar a ginástica para formar homens fortes e saudáveis, né, livres de vícios, justamente que estivessem aptos a trabalhar na indústria e também a defender a sua pátria no exército em si, né, preparando-se para as possíveis guerras que poderiam ocorrer. Então, o grande foco da educação física no século XIX é exatamente ter a formação de homens fortes, tanto para a indústria como para a defesa da pátria nos exércitos, né? Dito isso, vamos para as alternativas. No item A, ele fala de diminuir o risco de doenças coronarianas, e aí não é exatamente o foco da educação física nessa época. De fato, o foco era na saúde individual, porém não tinha esse aspecto focado em doenças coronarianas, né? A ideia era que o homem fosse forte para trabalhar na indústria, para estar apto a participar de uma guerra, né, a defender sua pátria na guerra. Então a ideia era ter um homem forte fisicamente e moralmente também, né, um corpo livre de vícios. No item B, ele fala de desenvolver e fortalecer fisicamente e moralmente os indivíduos para a sociedade nascente, e aí é verdadeiro, né, essa sociedade nascente formada aí principalmente pelas indústrias. Item B já é o correto. Ele fala no item C em apresentar aos estudantes um movimento com foco na ludicidade e na preparação estética do corpo, e na verdade não tem nada a ver com essas primeiras sistematizações da educação física, né, que realmente era muito focado nos exercícios ginásticos, buscando aí a saúde física e moral do indivíduo. E ele fala no item D em enfraquecer o trabalhador fabril e nele desenvolver uma corporalidade mais adequada ao trabalho informatizado. E aí é falso, né? A gente tinha o ápice da indústria nesse momento histórico, então a ideia era fortalecer esse trabalhador para que ele realmente aguentasse as longas cargas horárias que enfrentariam no trabalho industrial, né? Então, nesse caso, quinta questão, realmente o item B é o correto. A ginástica, né, as primeiras sistematizações da educação física lá no século XIX buscava justamente desenvolver e fortalecer fisicamente e moralmente os indivíduos para a sociedade nascente. Quarta questão, fase da educação física no Brasil, que aconteceu até o ano de 1930, preocupava-se em colocar a educação física como agente potencializador de saneamento público, dava ênfase à questão da saúde e ainda era considerada como importante papel de formação de homens sadios e fortes na busca de uma sociedade livre de doenças infecciosas e dos vícios que deterioravam a saúde e o caráter dos homens. As informações se referem à fase e aí uma típica questão sobre as tendências pedagógicas da educação física, né? Como a educação física era vista, era trabalhada de acordo com as épocas da história do nosso país. Nesse caso, a gente tem uma aula sobre tendências pedagógicas aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece essas tendências pedagógicas, é interessante você dar uma olhada aqui no nosso canal na aula de tendências pedagógicas, porque realmente é um tópico bastante cobrado nos concursos de educação física. E aí nessa questão a gente encontra algumas palavras-chave que vão ajudar a gente a resolver essa questão. Primeiramente, é a fase que ocorre até o ano de 1930, tem como era utilizada, né, a educação física era utilizada como agente do saneamento público, dava ênfase à questão da saúde, era considerada uma importante, tinha como função ali trabalhar a saúde individual dos homens, né, tanto a saúde física, livre de doenças infecciosas, como também a saúde moral, né, livre dos vícios que assolavam a sociedade. Então, a partir dessas características, a gente percebe que estamos falando da tendência pedagógica higienista, a primeira tendência pedagógica da educação física brasileira. Então, nesse caso, quarta questão, item A, é o correto, e aí tanto as tendências pedagógicas como as abordagens pedagógicas da educação física, normalmente a gente vai resolver dessa forma, né? Buscando palavras-chave que tragam a relação tanto com as tendências como com as abordagens pedagógicas da educação física.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursoscdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursoscdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.